Olá, estamos aqui conectados no alto para mais um dia de leitura bíblica. E abra comigo a sua Bíblia em Salmo 37, versículo 1. É um salmo do rei Davi e é um salmo comprido, riquíssimo pela presença de Deus, riquíssimo pela sabedoria e pelos princípios do reino de Deus. Diz assim, Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja do que pratica a iniquidade. Davi começa dizendo assim, para que eu e você não indignamos por causa dos malfeitores, não indignamos pelos feitos dele, porque muitas vezes eles praticam a maldade e às vezes eles são prósperos, às vezes. E Deus está dizendo para que nós não tenhamos inveja deles e nem nos indignamos o que acontece com a vida deles, porque a palavra nos garante que a vida do ímpio é como um sopro. Por isso os nossos olhos não podem estar focados no ímpio, mas os nossos olhos têm que estar focados no autor e consumador da nossa fé. Não te indignes e não tenha invejas dos malfeitores e dos ímpios. Versículo 2. Porque cedo serão ceifados, como a erva, murcharão como a verdura. Quer dizer, não olhe para a vida do ímpio e nem para os malfeitores, nem tenha inveja deles, porque cedo eles murcharão e secarão como a verdura. Amém? Não olhe, a vida do ímpio é passageira, é rápida, é breve. O sucesso do ímpio é momentâneo, por isso não olhamos. E aquilo que Deus tem para nós é eterno. Amém? Por isso temos que focar para o autor e consumador da nossa fé. Versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, verdadeiramente será alimentado. Confia no Senhor e faz o bem, jovem, porque habitarás na terra, a promessa a qual Deus fez para mim e para você, tomarmos posse da herança a qual Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, e através de Jesus Cristo somos cordeiros dessa promessa, que era habitar essa terra, tomar posse dessa terra, governar essa terra, assim como Jesus orou e disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Estabeleceu o governo de Deus nessa terra, assim como é no céu. Que a vontade de Deus seja feita nessa terra, assim como há nos céus. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Quero focar aqui, jovem, porque a Bíblia está dizendo para que nós deleitamos no Senhor, porque Ele concederá o desejo do nosso coração. Quero te dizer que somos formados por corpo, alma e espírito. Assim como o nosso espírito se alimenta de Deus, que é espírito, o nosso corpo alimenta da matéria, porque é matéria, e a nossa alma ela precisa sim ser alimentada. Não podemos ser religiosos e deixar a nossa alma de lado. Mas eu quero te dizer que o desejo meu e o desejo do seu coração, o desejo da minha alma e o desejo da vossa alma não pode ferir os princípios do reino de Deus. Quando o desejo do nosso coração não quebra princípios do reino de Deus, não pecamos, não damos mau testemunhos, Deus nos garante que vai conceder o desejo do meu e do seu coração, porque esses desejos não vão ferir o princípio do reino de Deus. Amém? Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Davi está dizendo, entrega o seu caminho ao Senhor. E Davi é um exemplo para cada um de nós, porque ele chegou a ser rei de Israel, ele não era nada, Deus arrancou ele de trás do curral das ovelhas, ele não era ninguém, nem o pai dele reconhecia, porque o profeta, quando foi ungir Davi, perguntou se tinha mais um filho, e ele se lembrou de Davi, quer dizer, mas ele confiou a vida dele no Senhor, ele entregou a vida dele na mão do Senhor, e Deus o fez. E Deus não tem filho predileto, assim como Deus fez na vida de Davi, Deus com certeza fará na minha e na sua vida as maravilhas dele, para que o nome dele seja glorificado. Versículo 6. Ele o fará sobressair a tua justiça como a luz, e o seu juízo como o meio-dia. Ele é o meu e é o seu juiz. Somente Ele pode fazer a nossa justiça sobressair. Amém? Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A Bíblia está dizendo, descansa no Senhor e confia nele. Novamente dizendo aqui para ter uma entrega, novamente dizendo para não olhar para a vida do ímpio, não olhe para o caminho do ímpio, não se indignes
porque eles prosperam, porque por causa do homem que executa estatutos intentos, nossos olhos não podem estar voltando. Ah, mas aquela pessoa, aquele fulano, aquele ciclano, não teme a Deus, ele faz maldade, ele é próspero, ele é isso, ele é aquilo. A Bíblia está dizendo, tira os seus olhos da vida desses. Foque para o Senhor, foque para o autor e consumador da sua fé. Não olhe para a vida desses, amém? Mas permanece crendo, é o que diz aqui, descansa no Senhor e espera nele, amém? Porque certamente ele o fará. Versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Olha, deixa a ira e abandona o furor e não se indigne de forma alguma para fazer o mal. O que mais vemos hoje no meio dos jovens, nessa terra em geral, no meio do povo, é pessoas se indignando e se inflamando em ira e fazendo mal. E a Bíblia está dizendo ao contrário, não se indignes. Não deixa o mal, não persegue o mal, permanece no bem, descansa, confia, porque Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é Deus que provém tudo e todas as coisas. Então a palavra para você, jovem, é descansar no Senhor, jamais se ira, jamais se acende da ira, jamais faça o mal. Versículo 9, porque os malfeitores serão desraigados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Olha, os malfeitores serão arrancados de onde? Dessa terra. Mas aquele que espera o Senhor herdarão a terra, herdará a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Amém? É qual Jesus Cristo pagou o preço para que nós possamos ser livres e receber as promessas a qual Ele fez para Abraão, Isaac e Jacó. E uma das promessas é que todas as famílias da terra serão benditas da descendência de Abraão. Então você necessita ser bendito do Senhor, ser falado, amém? Ser uma testemunha da glória e do poder de Deus sobre essa terra, porque você nasceu para herdar essa terra. A palavra nos garante, o que espera no Senhor herdarão a terra. Versículo 10, pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Deus está falando que o ímpio não vai existir. Vamos olhar para o lugar dele e não vamos encontrar. Mas olha o que ele diz no versículo 8, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quero te dizer que os ímpios vão ser tirados dessa terra, mas os mansos, eles herdarão a terra a qual Deus prometeu, a terra que emana leite e paz, e nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra e vamos descansar em paz juntamente com Ele, porque essa é a vontade de Deus. Versículo 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando ao seu dia. O ímpio, ele range os dentes contra o justo. Mas a palavra de Deus está dizendo que os olhos do Senhor contemplam tudo e todas as coisas. E a palavra de Deus está dizendo que o Senhor rirá, vai rir dos ímpios, amém? E exaltar os justos, porque o Senhor ama aqueles que permanecem na justiça e na retidão. Versículo 13. O Senhor rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre e o necessitado e para matar os de reta conduta. Porém, a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. É aquela passagem que diz também que o ímpio, ele armou cilada para o justo e ele mesmo caiu na própria cilada que armou. Vemos também um modelo bíblico quando Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, o inimigo dele na época ali preparou cilada, preparou a forca para que ele fosse enforcado ali, e Deus inverteu completamente, colocando a própria pessoa que preparou a forca aonde foi enforcado, e a honra a qual tinha para Mardoqueu foi estabelecida. Ele foi honrado verdadeiramente como um justo sobre essa terra, e o que o ímpio armou para ele ali colheu daquela maldade. Isso é que nos garante, quando estamos posicionados em Deus, que tudo aquilo que é preparado contra as nossas vidas, Deus vai nos livrar, porque Ele é o Senhor dos exércitos. E aqueles que preparam, porque há uma palavra que diz
de Deus não se zombe. O que o homem semear, ele vai ceifar. Então, dependendo do que o homem semear, ele vai ceifar. Se ele semear laços, pedras de tropeços para outros, esses laços e essas pedras um dia sobrevirão sobre a vida dele. Mas o justo do Senhor é respaldado pela presença, pelo poder do reino de Deus. Amém? Versículo 15. Porém sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois o braço dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Deus está dizendo que mais vale o pouco do justo do que a riqueza dos ímpios. Porque a Bíblia está dizendo que os ímpios cairão, mas os justos vão ser sustentados pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Isso é tremendo, isso é poderoso. Só ganhamos em confiar no Senhor. Por isso, o que o mundo mais quer hoje é que as pessoas se desesperam. Mas o que Deus mais quer é que você descansa nos braços dele. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Deus está dizendo que conhece os meus dias, que Deus conhece o dia de cada um de vocês, e que a nossa herança ela vai permanecer. Quem está prometendo é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, para nossas vidas, que aquilo que é nosso vai permanecer, vai prevalecer, porque estamos posicionados nele. Versículo 20. Versículo 19. Não serão envergonhados nos dias maus, e nem nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desraigados. Olha que a Bíblia está dizendo que aqueles que receberam a bênção do Senhor, a bênção da promessa, da herança, a qual foi feita para Abraão, Isaac e Jacó, em Cristo fazemos parte, tomamos posse dessa promessa, somos cordeiros dessa promessa, e a Bíblia quis garantir aqueles que foram abençoados por eles, herdarão a terra, mas aqueles que foram amaldiçoados serão desraigados da terra, serão tirados da terra. Então a terra ela é herança perpétua para os justos, amém? Você necessita compreender, a sua mentalidade tem que ser de governo, temos que entender que Deus ele tem um reino, e o reino dele tem que ser estabelecido sobre essa terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores do reino de Deus, temos que embaixar o governo e o reino e os princípios do reino de Deus sobre essa terra. Versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Os passos de um homem bom são confirmados para o Senhor. Por isso temos que estar na presença de Deus para que Deus confirme os nossos passos, para que não vacilamos. E a Bíblia diz que além de Deus confirmar os nossos passos, nós vamos deleitar nesse caminho, a qual é um caminho de retidão, de justiça, um caminho de prosperidade. A prosperidade não aflige somente a área financeira, mas a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você é constituído corpo, alma e espírito, e você necessita ser próspero no corpo, na alma e no espírito, amém? Versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. O justo pode até cair, mas o próprio Deus o levanta. Há um versículo da Bíblia que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o injusto, e nem a sua semente mendigar o pão. Davi está dizendo aqui assim, Davi era um justo na presença do Senhor. Ele está dizendo: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar um pão, e muito menos a sua descendência, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida daquele que ama a tua palavra. Deus cuida daquele que verdadeiramente fez a entrega para Ele, aquele que confiou, aquele que esperou, aquele que chamou a responsabilidade dos princípios de Deus, a qual é a palavra do Senhor para a sua vida. Aqueles que amam a palavra e vivem a palavra, Deus jamais vai abandonar esses. Versículo 26. Compadece sempre e impressa, e a sua semente é abençoada. Olha que tremendo. Aparta-te do mal e faz o bem,
e terás morada para sempre. A única coisa que Deus está dizendo para nós é apartar-nos do mal e fazer o bem. Permanece no bem, encontra a paz, encontrou, segue e permanece nessa paz. Faz o bem, sabemos que a paz é Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, já recebemos Ele na nossa vida, agora permanece nele, permanece no bem, faz o bem. Você não tem que ficar amaldiçoando ninguém, você não foi chamado para isso, não pode jorrar duas águas da sua boca, você nasceu para abençoar, você nasceu para contar as maravilhas do reino de Deus, você nasceu para declarar as boas novas e não para amaldiçoar ninguém. Versículo 27, aparte-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desamparará os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desarraigada. Versículo 29, esse versículo é tremendo. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A Bíblia nos garante, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A terra é herança minha e sua, jovem. A terra não vai ser destruída. Vamos habitar na terra para sempre, porque ela é herança do Senhor. Deus nos garante isso. Amém? Haverá uma transformação em tudo, em todas as coisas. Haverá o governo do Cristo sobre essa terra. E Deus está nos capacitando para isso, porque a terra será nossa. Habitarão nela para sempre. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É a palavra de Deus que está dizendo. Versículo 30. A boca do justo fala sabedoria, mas a sua língua fala do juízo. A lei do Senhor, teu Deus, está no seu coração, e os seus passos não revalarão. Não será ali cair em pedra de tropeço, não tropeçarão. Olha o que está dizendo a palavra. A lei do nosso Deus, a qual é os princípios da palavra do Senhor. Você não precisa ficar falando igual um papagaio a palavra de Deus, falando da Bíblia decoradamente. Você necessita aplicar no seu coração os princípios do reino de Deus. E esses princípios têm que estar vivos dentro de você, para que você não caia nem para a esquerda nem para a direita, para que você permaneça firme. Amém? Versículo 32. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, e tu verás quando os ímpios foram desarraigados. Novamente, a Bíblia está dizendo que os ímpios procuram o justo, mas Deus o livra, Deus o guarda, não deixará encontrar, e permanece no bem. Faz o bem. Olha o que ele diz aqui. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Guarda o caminho, a palavra de Deus. Guarda o caminho e te exaltará para herdares a terra. É promessa, jovem, você viver, tomar posse da tua herança. A terra é a tua herança. Herdares a terra. Deus está nos garantindo novamente que aqueles que estão posicionados nele herdarão a terra. Você não pode viver uma vida de miséria e de escassez. Você está no Senhor, você necessita tomar posse. Jesus desceu dos céus e veio para essa terra para vencer nessa terra. É aqui que você tem que vencer, é aqui que você vai determinar toda a sua eternidade. As atitudes tuas aqui nessa terra vai determinar o que você será na sua eternidade. Versículo 35. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei, mas não se pôde encontrar. Olha o que o rei Davi está dizendo, que ele viu o ímpio com grande poder, mas se passou, e que ele procurou esses ímpios e não pôde mais encontrar, porque a palavra garante que as atitudes do ímpio, a prosperidade do ímpio, ela é assoprada, ela é como uma flor que nasce e no dia seguinte ela já está murcha. Por quê? Porque não é eterno, não é na eternidade, não são tesouros acumulados no reino de Deus. Amém? Não tem valores, porque os princípios aplicados a essa riqueza foram princípios fora do reino de Deus, foram princípios mundanos, e Deus sopra, não permanece. Versículo 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para que eu e você olhamos a vida do homem sincero.
olhamos a vida do homem justo, olhamos a vida do homem que aplica o princípio do reino de Deus na prática da sua vida. Deus está mandando nós olharmos para essas pessoas, porque o fim desses homens serão a paz. Versículo 38. Quanto aos transgressores serão destruídos, as relíquias dos ímpios serão destruídas, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da sua angústia. Quero dizer que a salvação não é somente a salvação que você foi salvo. Não, você é salvo, sim, para você não ser lançado no inferno, mas salvo com um propósito, para que você herde essa terra, para que você expande o governo de Deus nessa terra, para que você anuncia o Evangelho de Cristo sobre essa terra, para que você anuncia o reino de Deus sobre essa terra. É por isso que Deus te salva, é por isso que Deus te livra de todas as suas dificuldades. A Bíblia nos garante, são muitas as aflições do justo, mas Deus o livra de todas elas. Amém? Deus quer livrar a minha e a sua vida de nossas aflições. Ele prometeu, é promessa pela palavra dele, que Ele nos livra de todas as aflições. Verdadeiramente as aflições são muitas, mas Deus promete nos livrar de todas. E com o ímpio não é assim. O ímpio passa aflição e cai nas aflições deles. Versículo 40. E o Senhor os ajudará e os livrará, e eles os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. O que Deus está pedindo para mim e para você, jovem, é que somente entregamos a nossa vida para Ele. É que somente confiamos nele. É que somente esperamos nele. Porque tudo Ele o fará. Deus quer te abençoar poderosamente com a herança a qual Deus já derramou para a sua vida, a qual já foi liberada, a qual Cristo já conquistou. Mas para isso você necessita confiar. Para isso você necessita esperar. Para isso você tem que aplicar os princípios do reino de Deus, escrever no seu coração esses princípios. Para isso você tem que permanecer crendo. Para isso você necessita de uma entrega total e de permanecer no bem e fazendo o bem sempre, em tudo, em todas as coisas. Amém? Porque com certeza Deus vai te abençoar com a herança, a qual é o direito seu e meu. Amém? Esse foi o Salmo 37. E que você leia aí na sua casa mais vezes, para que você compreenda, porque esse salmo ele é riquíssimo, esse salmo ele é poderosíssimo, e você necessita desfrutar mais desse salmo e aplicar essas verdades para a sua vida. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo.